Olá, bom dia a todos. Vamos já iniciar a live com a acadêmica Maria Valois, minha aluna de Direito Ambiental. Olá, Oi. bom dia. Bom Você dia. me ouve bem? Estou ouvindo a senhora. Tá, eu também estou te ouvindo. Então, seja bem-vinda aqui a essa live. Foi preparada para os alunos da disciplina de Direito Ambiental. Oi, gente, eu E não entendo você foi sobre minha aluna. Você foi minha aluna e fez a questão da V3, que é uma questão que remete uma preocupação sobre a atuação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, na problemática do meio ambiente, né? Que é um assunto que nos leva a várias reflexões, são muitos problemas ambientais, não só no Brasil, problemas inclusive planetários. E aí eu já vou passar a palavra para você falar dessa experiência, como foi refletir sobre essa questão dos três poderes, que vai ser publicada, né, aquele nosso livro, que está em organização. Então, a palavra é sua, Maria. Pronto. Bom dia, gente. Eu não estou acostumada a fazer live, então vocês perdoem, eu sou muito tímida, mas a professora me convidou, eu fiquei muito feliz com o convite. Direito Ambiental foi uma disciplina que eu gostei muito na graduação. E vamos direto ao assunto agora, que é a questão da AV3, que eu acho que é por isso que está todo mundo aqui, né? Então, eles é só para AV3, né, professor? Eles ainda não fizeram. Isso, é. Pronto. Então, eu vou explicar mais ou menos como eu respondi a questão e como eu escrevi o artigo. E se vocês tiverem alguma pergunta, no final vocês podem colocar aqui no chat que, se eu não conseguir responder, com certeza a professora vai conseguir. Então, qualquer pergunta que a gente vai responder, primeiro a gente tem que se concentrar em entender o que a pergunta quer. A pergunta, se eu me lembro bem, no meu tempo, foi qual dos poderes do Estado possui maior ingerência sobre o meio ambiente? Então, para responder essa pergunta, eu foquei em 3 pontos nela mesma. O que seriam esses poderes do Estado, o que seria ingerência e o que seria o meio ambiente. O Brasil, ele adotou a teoria do Montesquieu da divisão em 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa teoria dos 3 poderes, criada pelo Montesquieu, ela partiu do princípio de que o poder ele deveria emanar do povo e não da monarquia, né? Não de um rei, mas do próprio povo, e esse povo precisaria de uma representação equilibrada. Da necessidade de se equilibrar essa representação do poder que emana do povo, surgiram esses 3 poderes, que seriam o executivo, o legislativo e o judiciário, que funcionariam um regulando o outro, cobrando do outro, para que houvesse esse equilíbrio, que é o sistema de freios e contrapesos. Que eu até anotei aqui na minha colinha o nome em francês, mas eu não falo francês, eu não vou tentar. O executivo teria a prerrogativa de gerenciar e executar as leis formuladas pelo legislativo. O legislativo, além das competências extraordinárias, a competência principal dele é a competência de legislar, ou seja, de elaborar a legislação que vai ser executada. E o judiciário vai apreciar os casos e julgar de acordo com o ordenamento jurídico, ou seja, de acordo com os outros 2 poderes. Então, esses 3 poderes, eles são uma divisão de um poder único, que é o poder do povo. Eles vão fiscalizar um ao outro e vão se complementar. Além eu peguei até um trechinho aqui do Espírito das Leis que eu achei interessante para ler para vocês em relação a essa divisão de poderes, que é assim: é uma verdade eterna, qualquer pessoa que tenha poder tende a abusar dele. E, para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, a função dessa divisão de poderes seria essa, seria equilibrar. Dito isso, na Inglaterra surgiu um conceito da imprensa também como um poder.
esse conceito, ele é doutrinário, ele é teórico, ele não é aplicado no Estado brasileiro. Mas, para responder à questão e por entender que a imprensa tem sim uma certa influência na gestão e nos outros três poderes, eu coloquei também o quarto poder no meu artigo, que a imprensa ela é chamada de cão de guarda da vontade popular. Ela está mais próxima da população, das pessoas e da real vontade popular do que os três poderes propriamente ditos, do que um membro do executivo, do que o Senado, a Câmara, do que os próprios tribunais. Superado essa explicação do que seriam esses poderes, a gente tem que procurar saber o que é ingerência, o que é essa ingerência que a gente quer saber qual dos três poderes tem maior sobre o meio ambiente. A ingerência, no dicionário, ela significa intromissão. A intromissão, ato de intervir ou influência. Mas nessa questão eu entendo que o sentido dela também se estende à tutela e à administração. Então seria a influência, a administração desses três poderes sobre o meio ambiente. E o meio ambiente, ele é um conceito bem mais amplo. Por que tu mandou coisa rindo, Thiago? Ai, gente, tá nervosa. O meio ambiente, eu achei importante colocar, porque quando eu comecei a disciplina, eu pensei em direito ambiental. Nossa, eu vou estudar ecologia, os animais, eu adoro os animais, não sei o quê. E, na verdade, é muito mais extenso do que isso. Então, eu peguei o conceito do dicionário de português do que significava o meio ambiente e eu peguei uma discussão que achei interessante sobre se esse termo meio ambiente seria um termo redundante ou não. Porque se você traduzir, por exemplo, para o inglês, meio ambiente vai ficar ambiente. Então, eu peguei uma explicação do Edis Milaret, que ele fala que nenhum dos dois termos é um termo unívoco, ou seja, que tem um só significado. E voltando a quando esse termo foi usado pela primeira vez, que foi em francês, e como eu falei, meu francês é maravilhoso, eu não vou nem tentar, no livro A Origem da Terra, escrito em 1835, chamado Estudos Progressivos de um Naturalista, em francês, ele usou as palavras juntas meio e ambiente, significando o lugar em que se vive, mas tudo que o cerca. Então, para o dicionário de português, o meio ambiente é um conjunto de condições biológicas, físicas e químicas nas quais os seres vivos se desenvolvem. Ou seja, vai voltando também para aquela questão da ecologia. Já na legislação brasileira existe um conceito do meio ambiente no CONAMA, que é a Lei 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. E no artigo 3º, inciso 1, ela define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, esse conceito do CONAMA, ele é o mesmo conceito do dicionário, mais bonitinho. E aí a gente volta para a Constituição. A Constituição, que veio depois do CONAMA, ela colocou o direito ao meio ambiente equilibrado como um direito fundamental, difuso e de terceira geração, que é a geração da fraternidade, porque primeira geração são direitos à vida e à liberdade, segunda geração são direitos sociais, terceira geração são direitos de fraternidade ou de proteção do gênero humano, ou seja, de continuar existindo, do gênero humano continuar existindo. Então, a nossa Constituição coloca o direito ao meio ambiente equilibrado como um direito fundamental. E esse direito, ele é difuso de tutela coletiva. Ou seja, todo mundo é responsável por tutelar o meio ambiente. Dito isso, para responder à questão da professora, eu preferi deixar bem claro no meu artigo que nenhum dos três poderes pode se isentar de intervir no meio ambiente, mas nas formas que design cabida, nas formas que eles são competentes para fazer. Então, seria controverso dizer que um dos três poderes pode dizer que não tem nenhuma influência sobre o meio ambiente.
o meio ambiente ele foi classificado em diferentes termos pela doutrina e foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal. E ele pode ser dividido em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, e o patrimônio genético, que também é englobado dentro dessa questão do meio ambiente. E o meio ambiente natural seria tudo aquilo que existe antes e independente da influência humana. O meio ambiente artificial seria a parte que é derivada do desenvolvimento humano, que é construído a partir da intervenção humana. O meio ambiente cultural são os bens materiais e imateriais que são voltados para a história, para a cultura, para a tradição das pessoas. E, como falo, bens materiais e imateriais não são só construções, são tradições, o folclore, por exemplo, ele faz parte do meio ambiente cultural. E o meio ambiente do trabalho. Aqui eu queria fazer uma separação porque na minha resposta do artigo da época, não sei se a professora lembra, eu não separei. Mas quando eu estava lendo de novo e preparando essa live... Já tem gente querendo saber quem tem mais responsabilidade. Calma, gente. Vou já responder. O que eu acho, né? Porque não tem uma resposta certa para essa pergunta. A professora deve ter explicado para vocês. Ela quer... Eu acredito... A professora pode me corrigir, mas eu acredito que a senhora quer ver eles tentando, né? Isso. Como é que eles vão chegar à conclusão? Esse é o objetivo. É refletir sobre os poderes, analisar a competência de cada um e ver a realidade ambiental para tentar... Isso a gente pode também aplicar essa questão, essa pergunta. Qual dos três poderes tem maior responsabilidade com a pandemia? No atual momento. Mas continue. Tá ótimo. Pronto. E assim, eu não fiz isso no meu artigo, mas eu queria separar um pouquinho o meio ambiente do trabalho, porque eu entendo, pelo pouco que eu sei, assim, eu sou recém-formada, eu formei no final do ano, e direito do trabalho não é a minha matéria preferida, mas pelo que eu entendo, o direito do trabalho ele tem algumas diferenças em relação aos outros tipos quer dizer, o meio ambiente do trabalho tem algumas diferenças em relação aos outros tipos às outras classificações do meio ambiente, nessa questão da ingerência. E agora eu vou, explicar como eu cheguei à minha conclusão. Eu vou dar spoiler. No meu também, a minha resposta é essa, que deu spoiler. A minha resposta para a questão foi que o poder que possui mais ingerência sobre o meio ambiente é o poder executivo. Eu vou já explicar como eu cheguei a essa conclusão. O poder legislativo, ele tem a atribuição de legislar sobre o meio ambiente. E o poder judiciário ele vai atuar em casos específicos. O poder executivo é responsável pelo licenciamento ambiental. E eu acho essa questão muito relevante e no meu tempo tinha acabado de acontecer o desastre de Mariana. Então eu usei ele como referência. E para hoje eu trouxe também o desastre de Brumadinho, que aconteceu depois. E também tem ainda eu mantenho minha posição em relação à responsabilidade sobre esse desastre. Depois veio o Brumadinho, né? Foi. A lei, o Poder Legislativo, quando aconteceu o desastre de Mariana, eles tinham cumprido seu papel. Tem a lei que rege o direito ambiental. O Poder Judiciário está cumprindo o seu papel ainda, ele vai julgar o que aconteceu e ele vai responsabilizar civil, penalmente, os responsáveis. Mas quem podia ter evitado esses dois desastres, na verdade, seria o Poder Executivo se ele tivesse funcionado direito. Se tivesse havido uma regulamentação do licenciamento concedido, porque pode-se observar que o projeto de Mariana, de Brumadinho eu não olhei a fundo, eu confesso, mas o projeto de Mariana, eles fizeram algumas obras em desacordo com o que foi licenciado. E isso foi o que causou o acidente, o rompimento da barragem. Então, eu entendo que nos dois casos, o Poder Legislativo cumpriu seu papel antes do caso, o Poder Judiciário está cumprindo o seu papel agora, embora não exista como reverter os danos causados
Nos dois casos não tem reversão daquele dano, aquilo vai... Depois que acabar o ser humano na Terra, que o mundo explodir, ainda não vai voltar a ser o que era. Isso se tivesse fiscalização do executivo. Então eu entendo que os outros dois poderes, mesmo cumprindo o seu papel, eles não tiveram como influenciar no meio ambiente nessas duas questões. O executivo, se tivesse cumprido o seu papel de forma precisa, da forma certa, teria evitado. Então, por isso que eu entendi que o poder que possui maior influência sobre o meio ambiente é o executivo, de acordo com essa analogia de um caso concreto. E eu trouxe Brumadinho porque na minha época, no meu tempo, quando eu era jovem, aconteceu o desastre de Mariana. Mas agora, em 2019, aconteceu Brumadinho, e de novo, foi falha do executivo. Então, é isso, foi essa a conclusão que eu cheguei. Eu queria agradecer, Maria, e fazer algumas colocações. Primeiro, pedir desculpa, eu pensei que você ainda fosse acadêmica, então o flyer saiu como acadêmica de Direito. Então, você já fez o AB? Mas eu sou acadêmica da pós-graduação. Então pronto, a gente nunca deixa de ser, né? Eu passei na OAB, mas assim, vocês acham que tem duas fases na OAB? Não, tem três. É a prova objetiva, a prova subjetiva e o primeiro processo que você vai passar raiva, que é o processo para você receber a sua carteira. E aí, assim que foi aprovado, começou o isolamento e eu não pude ir lá na OAB levar a documentação, então eu sou quase advogada. Bem, então eu quero agradecer. Eu sabia que você era tímida, mas olha aí como os desafios fazem com que a gente rompa barreiras, né? É uma tímida intelectual e que sabe se posicionar. Gente, essa questão sobre os três poderes, eu já passo ela na disciplina há alguns anos. Por quê? Porque ela não tem uma resposta pronta, não é uma receita de bolo. E é uma questão que poderia ser adotada por várias áreas do direito. Quem tem maior ingerência sobre o direito à saúde, por exemplo, né? Independente da pandemia, mas principalmente com o problema atual da pandemia. E aí, os alunos são livres para responder, a resposta é totalmente construída pelo aluno, então remete a ele revisitar o direito constitucional, que ele fez lá no início do curso. Lembrando que direito ambiental na Unifor está no 11º semestre e ela é colocada propositalmente para que o aluno saia da disciplina com essa reflexão, porque se ele for para a carreira da magistratura, ele vai se lembrar dessa questão. Se ele virar um político, ele vai se lembrar da questão. E se ele for fazer parte do poder legislativo, eleito pelo povo, em alguma das casas, seja vereador, Assembleia Legislativa ou Câmara Federal, ele também vai se lembrar. Então, esses três poderes, o aluno que responde, que acha que é o poder judiciário, fundamentando, a resposta vai estar correta. Um outro que diga que acha que é o legislativo, e isso acontece, as respostas são bem ecléticas, e muitos alunos se debruçam, trazem a filosofia para a resposta, para poder responder, e aí é muito positivo isso, você trouxe Montesquieu, porque o direito não vai resolver isso sozinho. Então, antropologia, filosofia, inclusive psicologia, são áreas que devem dialogar com o direito para uma questão dessa natureza, né? Porque eu não coloco um problema específico. Se eu colocasse ocorrido o desastre ambiental de Brumadinho, com a morte de X pessoas, etc, 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 o aluno poderia ser induzido a responder que, como houve um crime, ele pensa logo no poder judiciário. Então, eu não coloco um caso concreto para poder deixar o aluno mais livre, tá? Com mais autonomia para refletir sobre esses poderes. E, professora Brein, o que é que tem de importante? Eu lá quero saber desses poderes. Quer porque você vai terminar o curso e eles vão continuar influenciando na sua vida.
E isso não é apenas para acadêmico de direito, não. Isso é para qualquer cidadão. De fato, né, que poder ou qual é a fatia que cada um absorve para a problemática ambiental? Porque, como a Valois falou, na opinião dela, foi o executivo, né? Nós temos um arcabouço, né? Nós não temos um código de direito ambiental e eu nem sei se essa seria a solução, porque nós temos a consolidação das leis trabalhistas, sim, da década do ano de 1946, e aí? É a solução para o direito do trabalho? Ela foi totalmente modificada, mais de 100 artigos, no final de 2019. Então, a codificação do direito ambiental não implica em uma alta densidade normativa desse direito. Tá? Ele depende de fatores comportamentais, fatores culturais e fatores políticos. Eu me lembro que na tese de doutorado eu fiz pesquisa de campo e o Tribunal Constitucional Português, o presidente do tribunal, diz que não iria responder o questionário, nenhum juiz do Tribunal Constitucional, porque lá são juízes, poderia responder o questionário porque a matéria envolvia questões políticas. Já aqui no Brasil, 3 ministros responderam, Lewandowski, o Toffoli e o Marco Aurélio, e os demais não responderam. Então, assim, ninguém quer enfrentar o direito ambiental. Isso é um fato. Nós temos um grupo minoritário de ativistas ambientais. O Brasil ocupa um ranking de 2º lugar em assassinatos de ativistas ambientais. E isso tudo leva à mesma pergunta da questão da V3. Qual poder tem mais capacidade, ingerência de resolver as questões ambientais? E a Maria optou, dentro da reflexão dela, muitos alunos respondem que é o executivo, muitos respondem que é o judiciário, outros respondem que é o legislativo. Mas a moral da história toda para a pergunta é a reflexão do papel desses poderes, da forma como eles estão na Constituição Federal, e que, se o aluno fizer direito ambiental comigo, ele não vai escapar dessa reflexão sobre esses poderes. Tá? E a Maria foi uma excelente aluna, desde o olhar ambiental, que é a avaliação 1, né, Maria? Você quer falar mais um pouco, assim, da experiência, da disciplina? Eu queria só complementar, porque eu separei o direito do trabalho, o meio ambiente do trabalho do resto, e eu não expliquei. Sim, porque na questão do meio ambiente do trabalho, eu acredito que o legislativo tem muito pouca ingerência e influência. Eu acredito que, na questão do meio ambiente do trabalho, o próprio judiciário, com consolidação da jurisprudência do que seria um trabalho análogo à escravidão, do que seria um meio ambiente de trabalho insalubre, o legislativo também, que dispõe sobre a insalubridade no ambiente de trabalho, a periculosidade do trabalho. Então, eu acredito que o judiciário e o legislativo teriam mais ingerência no meio ambiente do trabalho em específico. E até o próprio Ministério Público, que não é poder, mas é um órgão independente, que não faz parte nem dos 3 poderes, mas que atua perante os 3, teria uma maior influência no meio ambiente do trabalho do que os demais. Em relação à disciplina... Você achou difícil a questão na época, para responder, você achou difícil? Eu não sabia me posicionar, eu não sabia qual eu escolhia. Por isso que eu me voltei ao Montesquieu e ao sistema de freios e contrapesos, porque realmente não tem como isentar nenhum dos 3 poderes. O executivo não pode executar uma lei que não foi formulada. O executivo executando, se houver o descumprimento, a gente vai precisar do judiciário para responsabilizar aquele descumpridor das medidas executivas e legislativas. E o judiciário não vai poder julgar se não tiver lei, porque aqui a gente precisa de lei para julgar no Brasil. Então, não é formado só pelo entendimento do judiciário. Então, os 3 poderes
realmente precisam atuar. Eu preferi responder com o executivo, porque na época estava se falando muito sobre o desastre de Mariana, e eu peguei aquele caso e eu pensei nessa questão. O meio ambiente sofreu um dano. Qual dos três poderes teria um papel de evitar aquele dano no meio ambiente e não tão somente responsabilizar o responsável por aquele dano? Então, foi por isso que eu respondi o executivo, mesmo pelo feeling, pelo caso concreto. Então, se a gente analisar, por exemplo, desde 1981, com a Lei 6938, o Brasil trouxe a responsabilidade civil objetiva. Então, isso poderia ser o grande remédio, tipo a vacina do coronavírus, né? Fazendo uma metáfora, para a cura dos problemas ambientais. Olha, responsabilidade civil objetiva, independe de culpa, mas precisa do nexo de causalidade e tal. Resolveu? Não. E Portugal, ruim com ela, pior sem, porque Portugal voltou atrás, alterou a legislação e tirou a responsabilidade objetiva e colocou subjetiva. Porém, Portugal é subordinado às diretivas da União Europeia e tem uma diretiva específica que determina que a responsabilidade é objetiva. Então, vai ser feito aí um controle de convencionalidade. No caso, o executivo, uma coisa muito importante para ser ponderado na resposta da questão é o poder discricionário do executivo. Então, nós estamos vendo aí a atuação dele no combate à pandemia do coronavírus. E estamos vendo a incapacidade dele, não é falta de competência, é incapacidade de resolver. O modelo centralizador da administração pública, me parece que ele nunca foi um modelo positivo, tá? E lembra muito o governo ditatorial. Mas a descentralização também, ela tem os seus problemas e as suas consequências, tá? Tudo que é muito descentralizado também não significa que vai ser absolutamente positivo. E o judiciário, quando o crime aconteceu, o crime ambiental, aí sim, a gente pensaria logo, não, então, nesse ponto aí, o crime já aconteceu, então a responsabilidade, a ingerência maior vai competir ao Poder Judiciário em tentar corrigir, letra A, prevenir a reincidência do crime, letra B, punir infrator, letra C, dar uma resposta para a sociedade. Mas aí, dentro dos princípios do direito ambiental, e o principal não é o da responsabilidade, eu só responsabilizo alguém por algo que aconteceu. Então, olha, você vai ser punido porque eu estou achando que você vai praticar um dano, vai causar um dano. Não, o dano houve. Então, realmente, o princípio mais importante é a prevenção. E eu não consigo vislumbrar muitas ações preventivas por parte do Poder Judiciário. Até porque em meio ambiente, tá? Porque o Código de Processo Civil, ele tem um viés privatista. E meio ambiente é direito público. Então, eu vejo o Poder Judiciário engessado na atuação em defesa do meio ambiente, e a nossa lei de crimes ambientais, 9.605, de 98, ela parece-me que foi preparada para as empresas. Então, tipo a de coisa que a gente ri pra não chorar, né? Como, Maria? O que você falou? É o tipo de... Quando a gente olha as punições aplicadas para o dano ambiental, é rir para não chorar, porque não chega nem perto de tentar desfazer o dano que foi causado. E não é um dano causado a uma pessoa, um grupo de pessoas, é um dano causado à humanidade, é um dano causado à própria perpetuação da espécie humana. Nós temos juízes que condenam o infrator ambiental à cesta básica.
E aí eu remeto já à obra do procurador do Estado de Minas Gerais, Lissandro Norton, que a obra se intitula Qual o Valor do Meio Ambiente? Então, a Lei de Crimes Ambientais, ela não traz a valoração do bem atingido pelo crime. É uma lei, ela foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas o Supremo interpretou que a lei é constitucional. Outra observação, ruim com ela, pior sem. Aí a gente lembra logo, e o Legislativo? Por que é que ele não corrige as falhas da lei? Tá? Porque nem sempre é uma questão de inconstitucionalidade, e sim uma questão de não haver uma logística de operacionalidade por parte, por exemplo, do Poder Executivo. Então, eu quero agradecer a Maria Valois pela disponibilidade, né, e dizer que esse livro vai ser publicado. É um livro sobre os três poderes, então os alunos que foram convidados por mim, cada um apresentando a sua resposta. As respostas são sempre ecléticas, porque o aluno tem o livre-arbítrio de formular uma construção de raciocínio sobre a pergunta dos três poderes e o meio ambiente. E eu acredito que depois dessa live, os alunos que estão agora na missão de responder a questão para a avaliação final, né, a V3, da disciplina de Direito Ambiental, com as suas explicações, Maria, eles vão ter um horizonte de por onde começar, né? Porque a professora Blaine, ela dá só o anzol, né? O peixe, o aluno é que adquire, né? Você quer fazer mais alguma observação, querida? Eu ia só responder a senhora sobre a experiência com disciplina. Então, eu acho que foi excepcional. Eu acho que eu cursei Direito Ambiental, porque muita gente faz a cadeira, eu não vou falar mal de outros professores, mas muita gente faz a cadeira e termina a cadeira e não tem nem uma dimensão do que é o direito ambiental. E com a senhora estimula que os alunos procurem saber mais, e a senhora é muito aberta ao aluno procurar um próprio posicionamento. A senhora não passa o seu posicionamento de uma forma inquisitiva. A senhora abre os horizontes para que as pessoas busquem conhecer e formar uma opinião. E eu acho isso muito legal. E eu acho que se vocês se oportunizarem a estudar, a procurar conhecimento, vocês vão ter uma experiência muito positiva dessa disciplina, que é tão importante, não só para atuar no direito, mas que é importante para a gente, enquanto seres humanos, que queremos que a nossa espécie continue. E quem gosta de pesquisa tem um leque muito amplo para pesquisar. E eu queria falar para vocês que, se vocês quiserem ajuda com fonte, alguma coisa, pode mandar uma mensagem para mim, que eu gosto de ajudar. Eu fui monitor um tempo que eu gosto de ajudar. Não tenho dúvida que a Maria Valois atingiu nota máxima, né? Embora eu seja pedagoga e eu não sou uma professora que me preocupo com nota, e sim com o aproveitamento do aluno durante o semestre, aquilo que ele vivenciou do conteúdo da disciplina, né? E como eu adoto a aprendizagem baseada em problema, que é um modelo norte-americano, o aluno realmente ele vive o problema ambiental de perto e ele analisa a legislação através do problema que ele teve poder discricionário, digamos assim, de escolher, seja no filme, seja na televisão, no Jornal Nacional ou no jornal impresso. Então, ele leva o problema para a sala de aula, e mesmo com a pandemia, viu, Maria, a gente inovou, e o olhar ambiental, nesse semestre particularmente, porque a suspensão veio exatamente no momento das apresentações do olhar ambiental em sala. E, para a minha surpresa, deu certo, que eu solicitei, a Raquel está aí assistindo e fez um ótimo vídeo. Os alunos gravaram um vídeo, cada um gravou um vídeo do seu olhar ambiental no YouTube,
apresentando o olhar ambiental para que os demais pudessem acessar aquele vídeo e assistir. Então, foi incrível a experiência, foi muito positiva. Eu vi alunos com o dom da oratória, a facilidade de falar, assim como você, né? Então, a timidez não... Ai, a Raquel, estou aqui, né, Raquel? Foi bom, né, Raquel, fazer o olhar ambiental e gravar o vídeo? Escreva aí para os finalistas que estão assistindo a live. Foi muito interessante. No início teve uma resistência. Professora, eu nunca gravei vídeo. Eu digo, pois vamos gravar da primeira vez. Eu também não gravava aula, não. Então, a pandemia fez com que a gente rompesse paradigmas, né? Então, eu só tenho a agradecer, Maria, e pedir desculpas, porque eu não sabia que você já era formada em Direito, mas é acadêmica da pós-graduação, então... Você é acadêmica do mestrado, você é acadêmica por muito tempo ainda, professor. Tá bom, então. Então, eu quero agradecer a presença da Maria, quero agradecer a todos que assistiram a live e convidá-los para hoje à noite, às 20 horas, assistirem no Instagram Diálogo ACI 2012, uma live importantíssima com o Valério Mazzioli, que é o ícone do direito internacional, é um jurista conhecido nacionalmente, internacionalmente, citado em acordos do Supremo Tribunal Federal, um estudioso do controle de convencionalidade, e ele vai abordar hoje a temática sobre as possibilidades e os limites da responsabilização internacional dos Estados-membros em casos de pandemia. Então, o tema é muito relevante e, se vocês puderem assistir a live, eu agradeço. Então, Maria, muito obrigada e a gente vai se falando. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Qualquer coisa, eu estou disponível para ajudar vocês. Eu não vou dar cola, eu prometo, professora, mas eu ajudo com as fontes. Tá bom, um beijo. Tchau. Tchau.